Boa noite. A paz do Senhor. Amém. Que lindo que está aqui, né? Vocês não acharam que está lindo? A letra prata, né? Lá em cima. E eu queria começar falando algo que Deus falou nesses dias. E eu quero contar como é que foi quando o apóstolo Eli chegou e falou que aqui a nossa casa, o pedacinho de corpo que nós somos, ia chamar Sonho de Deus. Eu lembro que a gente estava aqui, era uma rodinha assim, com ministros, e ele falou para a gente como iria chamar esse lugar, que iria chamar Sonho de Deus. É óbvio que eu não esperava que fosse chamar Sonho de Deus. E a primeira reação foi, eu vou ter vergonha de falar isso. Foi a primeira reação do meu coração. Eu falei, onde que você vai? Qual é a sua igreja? Sonho de Deus. E é porque era uma novidade, era algo novo. É igual você comer uma comida nova, né? A primeira vez você nunca vai gostar dela. A segunda vez, talvez. Terceira, mais ainda. Segundo a Bárbara, acho que é 20 vezes. Sei lá quantas vezes que tem que comer para você gostar de alguma coisa. Mas... E a gente é assim, resistente à novidade, muitas vezes. Mas foi tremendo, porque cada vez que Deus falava do sonho dele, do propósito dele na terra, eu celebrava. Falei, não é que o apóstolo tinha a visão? Não é que o apóstolo ouviu a Deus? Não é que nós somos chamados para ser o sonho de Deus? Não é que Deus tem esse desejo? E esses dias eu estava meditando na palavra, e o Espírito Santo perguntou para mim, e falou assim, defina sonho de Deus com uma palavra. E aí, eu olhei e falei assim, nossa, quanta coisa. Torre de transmissão, e vem todo o propósito, e vem todo o propósito de governo, de expandir o reino de Deus sobre a face da terra. E Deus falou assim, igreja. O sonho de Deus, em uma palavra, é igreja. E eu peguei, olhei aquilo e falei, que legal, que tremendo. Mas não é uma igreja do jeito que a gente muitas vezes vê. Um dia o Senhor sonhou com um povo que fosse chamado pelo nome dele. Um dia o Senhor chamou com um povo que ele chamaria de noiva dele, que ele amaria, por quem ele daria a vida dele. E nós estamos celebrando isso nessa noite. Ele sonhou com uma noiva, mas não era qualquer noiva. Vamos falar a verdade, ele é Deus. Ele é inteligente, ele não ia sonhar com uma noiva mais ou menos. Ele sonhou com a noiva, branca, limpa, vestida, adornada. Ele sonhou com uma noiva que não era aquela que simplesmente faria o que ele colocasse para fazer. Não era alguém robô, mas era alguém que responderia a ele por amor. Alguém que o amaria de verdade. Ele sonhou com a noiva. Ele sonhou com uma igreja. E aí você fala, Luciana, e todo o resto? Abra comigo em Apocalipse, no capítulo 5. Eu vou ler primeiro, depois eu continuo. Apocalipse, capítulo 5, no versículo, a partir do 9. Apocalipse 5, a partir do versículo 9. Fala assim, entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, de toda língua, de todo povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que for morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Amém? Quando o Senhor sonhou com uma igreja, Ele sonhou como eu falei, Ele era inteligente. Ele projetou o homem para
poder escolher ser a igreja que ele sonhou. Poder amar. E quando eu leio esse versículo, isso aqui tem a ver com os 7 montes, né? Alguém que dá honra a Deus, alguém que dá louvor a Deus, alguém que devolve a riqueza a Deus, alguém que conquista a terra para Deus. E ele sonhou com essa noiva. E aí você fala para mim, onde que entra o governo? Onde? Ele sonhou com uma noiva que tinha toda a autoridade sobre a terra, uma noiva que pegasse toda a riqueza da terra e falasse, é dele. Uma noiva que pegasse o governo da terra, e ele nos deu autoridade para isso, e falasse, é dele. Uma noiva que diante de todas as notícias falasse, eu tenho uma boa notícia, um monte da comunicação, eu tenho uma boa notícia, igual a Helena falou, o nosso Redentor vive, ele é a solução para todas as coisas. Ele sonhou com uma igreja que atribuísse a ele louvor, um monte das artes, um monte da cultura. Ele sonhou com uma igreja que prevalecesse sobre a face da terra, porque é assim que ele fez a igreja. Por isso que quando a gente olha o sonho de Deus, você pode falar a igreja. Amém? E é assim que ele sonhou, e é assim que ele nos fez. E também queria que você abrisse a Bíblia no segundo livro de Samuel, no capítulo 23. E ele sonhou com essa igreja de valentes. Uma igreja que conquistasse a terra. Uma igreja formada por reis, mas não só reis. Formada por sacerdotes, mas não só sacerdotes. Uma igreja formada por filhos, mas não só filhos. Uma igreja formada por seus amigos, mas não só amigos, uma igreja formada por embaixadores do reino de Deus. Formada por valentes. No segundo livro de Samuel, a gente vê a história dos valentes de Davi. Capítulo 23. E eu comecei a ler e meditar nos valentes de Davi. E eu fui passando o olho nos valentes. E eu falava, nós fomos chamados para ser assim. Nós fomos chamados para ser como esses valentes. Um que sozinho matou 800. Outro que pegou a espada e lutou tanto que todo mundo retrocedeu. Mas ele não retrocedeu, ele ficou sozinho. E ele venceu, e ele foi um por todos. E no final da luta, a mão dele não se desgrudava da espada. Dura, porque trava tudo, né? Ficar lutando um dia inteiro. Mas aí, depois do dia, a recompensa não era só dele. No final do dia, todo mundo veio para pegar os despojos. Um lutou, por causa de um que foi constante, por causa de um que foi valente até o fim. Um monte recebeu, um monte colheu, um monte veio para tomar os despojos. Esses são os valentes, esse é o nosso chamado. E Deus me falava uma frase muito interessante, que eu até falava para o Felipe. Ela está mais para frente, mas eu já vou falar dela agora. Mas ser valente de Deus, porque quando eu comecei a ler, eu falei assim, vou na ordem certa da minha palavra, senão eu vou começar a embaralhar tudo, vou na ordem certa que está aqui. Então eu comecei a ler se você quiser ler comigo, o nome deles. Eu vou ler a partir do versículo 36, mas eu li desde o começo aqui, né? 23, 36. Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita, Narai, Berodita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Irá, Itrita, Garebe, Itrita, Urias, Eteu, ao todo 37. E eu fui lendo e eu estava lendo, estava vibrando com a história, mas quando eu li Urias, me deu uma dor no coração. Falei, Senhor, Urias. Nunca tinha percebido que Urias era um dos valentes de Davi. E eu li aquilo e falei, Urias era um dos valentes. Para quem não conhece a história de Urias, eu acho que todo mundo conhece. A história de Urias, ele era o marido de Betseba, que Davi
teve um caso com Betseba, adulterou, depois mandou Urias para frente da batalha para morrer. Basicamente, assassinou Urias na frente, mandando ele para frente da batalha. O interessante é que a fidelidade de Urias é quem proporcionou toda essa circunstância. Por quê? Porque ele vai lá, diante de Davi, e quando Davi manda ele voltar da guerra, porque a mulher com quem ele tinha adulterado estava grávida, aí ele tem um brilhante plano. Aqueles planos, como eu falei outro dia, da nossa natureza burra, né? E aí tem um brilhante plano de fazer o Urias voltar para que dormisse com a esposa dele. Aí ia ficar tudo bem, tipo, o filho é seu. Mas Urias era tão fiel, que falou, não, eu não vou para minha casa. Meus companheiros estão lutando. A luta está acontecendo. A batalha está no auge. Eu não vou para minha casa. E ficou lá, foi fiel. E aí, Davi não teve outra alternativa, né? Segundo a natureza burra, não teve outra alternativa. Deu uma cartinha na mão dele, ele levou a cartinha, escrito para o comandante, que era para pôr ele na frente da batalha, e assim ele morreu. E a minha pergunta, na minha natureza humaníssima para Deus, foi, Senhor, mas e se Urias fosse um pouquinho menos fiel? Radical demais na sua fidelidade. Radical demais no modo como ele tratou as coisas. Podia ter mandado alguém do MMI lá para falar para ele, fica com sua esposa um pouquinho, né? Dorme lá com a sua esposa um pouquinho, vai lá para a sua casa. Talvez aí ele tivesse, né? Aí já começa a viajar na maionese. Talvez Davi tivesse se arrependido, ainda tivesse se redimido com ele, e ele tivesse usado do perdão, e aí as coisas iam ser diferentes, se ele fosse um pouquinho menos fiel. Nessa hora, eu acredito, e você me entende que Deus fala comigo às vezes assim, e é tremendo isso, porque Deus é divertido, né? Mas eu creio que Deus, com Urias, lembrou da história, deu um apertão em Urias, falou, Urias, ela não entende nada. Urias, ainda ela está ligada nas coisas terrenas. Urias, ela não percebeu o memorial que você deixou de fidelidade na face da terra. Urias, ela ainda não entendeu que quando se fala em Urias, se grita na Bíblia, e é a minha palavra gritando sobre fidelidade. Ela não entendeu que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir sofismas, para quebrar toda altivez que se levanta contra Cristo. Ele deve ter apertado Urias e falado, Urias, que grande galardão, que grande coisa, que grande tesouro, Urias, que você tem diante de mim. E o Senhor começou a falar das coisas eternas. E começou a falar das nossas armas, que não são carnais, mas são poderosas em Deus. Antes disso, eu quero ler uma coisa. Imagina um homem que não tem nem o sangue da ascendência de Jesus, está infiltrado na ascendência de Jesus. Esse é Urias. Leia comigo em Mateus, quando fala da ascendência de Jesus. O nome citado não é Betseba, é a mulher de Urias. Leia comigo para você ver Mateus no capítulo 16. Mateus no capítulo 16. No versículo 19. Espera aí. Não, esse é do tesouro, tá bom? Mateus no capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 6. Fala assim, Jessé gerou ao rei Davi, o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Na história da ascendência de Davi, de Jesus, Urias está infiltrado no meio. Urias deixou um legado de fidelidade para a humanidade. E eu sei que a Zê falou isso, né? 2 semanas atrás, sobre fidelidade. E eu queria te chamar a atenção para uma postura de valente.
Porque a palavra de fidelidade que a Zê trouxe foi, a pastora Zelinda, ela foi tremenda. E ela foi totalmente respaldada na palavra e respaldada pela vida de fidelidade que a Zê tem. Quem convive com ela sabe que ela pregou com a vida dela de fidelidade. E foi totalmente respaldado na palavra. E eu vou falar o seguinte para você. A vida dela de fidelidade, ela testemunha daquilo que é a palavra. E a palavra que ela deu de respaldo foram várias. E eu vou te dizer uma coisa, porque eu estou falando das armas nossas, que não são carnais, mas poderosas em Deus. Muitos poderiam ter olhado e falado assim, mas isso é do jeito dela. Mas mesmo ouvindo a palavra, falando assim, mas não é bem assim. Eu tenho os meus pensamentos, eu tenho o meu modo de ver as coisas. Não é bem assim, do jeito que... Estou dando um exemplo porque tem várias outras características de valentes. Não é bem assim. Mas se você prestou atenção na palavra que respaldava tudo isso, a posição de um valente é de falar assim, eu vou ser assim. Não é de falar, não é bem assim. Porque nossas armas são poderosas em Deus para aniquilar sofismas, para aniquilar as maneiras que a gente pensa. E a fidelidade é poderosa. A Bíblia grita e fala sobre fidelidade, assim como fala de honra, assim como fala de tantos outros atributos. E a fidelidade de Urias grita. E a Zé falou com propriedade. E a nossa postura deveria ser, eu quero ser assim. E o Senhor me falava uma palavra. Porque fidelidade é só uma das características. Mas falava uma palavra da igreja que ele sonha. Dos valentes que conquistam a terra. Dos valentes que uma vez eu li em Isaías, né, não param para desamarrar o cadarço. Daqueles que se colocam em pé. Daqueles que lutam pelos outros. Como os valentes de Davi. E Deus falava assim comigo. E eu perguntei, falei assim... Eu comecei a ler, quando eu comecei a ler, ele fala assim, porque haviam 3 mais valentes. Depois fala de um que era bastante nobre, mas que não era tão valente como aqueles 3 primeiros. Aí, continua falando de mais 30. E eu passei a pensar naquela natureza de novo. Falei assim, Senhor, mas parece estar selecionando pessoas pelo que ela fez, né? Nossa, essa aqui fez mais coisas, então ele é melhor do que aquele lá que fez menos. Aquele lá foi nobre. Mas ele não foi tão bom quanto os outros 3. E é exatamente isso que a Bíblia fala. Olha, aqueles 3 foi tremendo. Porque eles eram fiéis e eles honravam. Quando Davi queria água, foi lá buscar água para ele, correndo risco de vida. Mas trouxeram a água que simplesmente Davi falou que desejava tomar. E aqueles valentes pareciam aos meus olhos assim que eram selecionados. Tipo, esse foi bom, esse não foi. Esse foi bom, esse não foi. Ah, esses daqui são 3 melhores. E aí, quando você ouve sobre fidelidade, ouve sobre aqueles que deram sua vida em troca de honra, né? Aqueles que quase morreram, porque por honra, você fala assim, eu não vou conseguir ser desse jeito. Eu não vou ser assim, eu não sou assim. Eu não sou fiel igual a Zelinda é. Eu não sei fazer isso, eu não sei. Mas o Senhor falava para mim, e eu falava para Ele, Senhor, quem que seleciona? Como é que é isso, né? E a palavra falava assim, Deus falou para mim o seguinte, sobre a igreja valente que Ele quer forjar. Não é para todos, não é para todos. Amém? Mas é para todos que querem. É para todos que querem, é para todos que desejam. É para todos que buscarem, é para todos que baterem, é para todos que tomarem o reino por esforço, é para todos que se colocarem em pé diante de uma palavra como foi a da Zê e falar, eu não sou assim, mas eu quero aniquilar todo o sofisma e eu quero ser fiel ao extremo, eu quero que minha vida grite como Urias, deixar um legado. Não é para todos, mas é para todos que querem. Ser o sonho de Deus não é para todos, mas é para todos que querem, é para todos que querem. É para todos que se levantam para ser a igreja que o Senhor sonhou. E o Espírito Santo falava assim, e eu conversei com o Felipe colocou uma frase que é bem certa. Ele falou assim, Deus não seleciona seus valentes, quem seleciona é a nossa disposição de lutar. Deus não seleciona os seus valentes, quem seleciona é a sua disposição de lutar.
é a sua disposição de usar as armas que estão nas suas mãos. E as nossas armas são poderosas em Deus. Quantas armas? A fé, né? E eu estou falando de atributos, eu não estou falando daquelas armaduras de Deus. A generosidade, o se doar, a constância, o não desistir do plano mestre, um dos valentes de Davi. Pensa comigo, a primeira coisa que você pensa, quando a gente está todo mundo no meio da luta e a gente fala assim, como foi, por exemplo, eu vou dar um exemplo que mês de agosto vai ser diferente. Hoje é o primeiro dia do mês de agosto, eu não me esqueci e vou falar disso. Mas nós somos assim, né? Mês de julho, palavra profética, e vem, e Deus fala, e Deus fala, e Deus fala, e vai ser assim, vai ser assim. Daí a gente sai todos juntos. Vamos lá, todo mundo junto. Aí começa a vir o inimigo, né? E começa a vir paulada. E aí metade já vai saindo. Aí daqui a pouco a outra metade. Aí daqui a pouco retrocede mais um pouquinho. E aí fica meia dúzia. Até o final. Aí daqui a pouco, como o Senhor fez na intercessão ontem, foi muito tremendo, que Ele me falava que era exatamente isso. Daqui a pouco, amém, chegamos ao final de julho. Pode vir pegar o despojo. Aí todo mundo vem e pega o despojo. Vamos lá, vamos começar agosto. Mas isso vai mudar. Nós vamos ser mais valentes junto com a gente. E o que o Senhor está falando nessa noite não é para todos, mas é para aqueles que querem. Deseje no seu coração, deseje ser um valente, deseje se colocar em pé, deseje começar o seu dia de um jeito e terminar de outro, porque assim vai ser. Não há nada impossível para Deus, não há nada que possa contra a palavra do Senhor nas nossas vidas. Deseje começar pela manhã renovado pela misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. O salmista fala, pela manhã te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. Deseje começar o seu dia em oração. Deseje se colocar em pé e crer contra as circunstâncias. Deseje começar a adorar em todo o tempo. Deseje na hora de dormir declarar a palavra aos seus amados, Deus dá enquanto dorme, e crê nisso plenamente. Eu vou dormir, sabe? Abra comigo a sua Bíblia em João, no capítulo 9, no versículo 4. Eu já falei desse... João, capítulo 9, versículo 4. Já falei algumas vezes de como Deus revelou nesse tempo esses versículos, né, dessa palavra para mim nesses dias. Como se revelou, né? Como Deus falou, mas queria me atentar em João, no capítulo 9, no versículo 4. Fala assim, é necessário que façamos as obras daquele que nos enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E na nossa religiosidade, a gente sempre olha para isso e fala assim, a noite vem, é a grande tribulação, é o fim do mundo, vem, aí a gente não vai poder fazer mais nada. É o Espírito Santo que vai embora, e daí, meu filho, aí a gente não vai poder fazer mais nada. Mas eu vou te dizer uma coisa, ele fala assim, esse versículo aqui, é a hora que os discípulos começam a discutir com Jesus a respeito de um cego que estava passando. E o Senhor olha para eles e os discípulos perguntam assim, Senhor, mas quem pecou? É o marido? É o pai? Foi ele mesmo? São os pais dele que pecaram? Ou foi ele mesmo que pecou? Tentando achar um culpado para a situação. E aquele cego vai passando. E Jesus falou assim, ó, não foi ele, nem foi o pai dele, mas isso aconteceu para que se manifeste a obra de Deus na vida dele. Chama ele, cospe na terra e põe um barro no olho dele e ele passe a enxergar. E aí o Espírito Santo me falava assim, Jesus não estava falando de todos os cegos da humanidade. Jesus estava falando mais ou menos assim, quando aquele cego estava passando e os versículos questionando de quem é a culpa, por que ele está assim, tadinho dele, tadinho. Jesus estava falando naquela hora, estava falando assim, vamos parar de lenga-lenga? Vamos parar disso? A autoridade de mudar a circunstância está nas nossas vidas. Vamos chamar a responsabilidade a nós mesmos. Se esse cego está passando pelo meu caminho agora para ele ser curado. Era isso que Jesus estava falando. Quando a gente vê uma circunstância, a gente já falou, é a oportunidade de mudar. É a nossa oportunidade de fazer a diferença.
E Jesus estava chamando a responsabilidade para ele. Mas nesse versículo ele fala assim: é necessário que façamos a obra daquele que enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. E a nossa vida, ela é feita de dias. Um dia após o outro. A palavra de Deus fala: basta a cada dia o seu mal. A cada dia o seu mal. É um dia após o outro. É uma estação após a outra. São períodos, são anos após o outro. Mas no final o que vai contar foi o que você fez em cada dia. Em cada dia. E o Senhor falou assim, ó: vamos trazer para a unidade de dia. Porque depois você pode trazer para a unidade de segundo, né? Mas vamos trazer para a unidade de dia isso. O Senhor estava falando assim: enquanto é dia, antes que você vai dormir mesmo, literalmente, ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo do dia começar de um jeito e terminar de outro. Depende da sua postura. Depende que você se coloque em pé. Depende de que você faça como esses valentes, que andem contra as circunstâncias. Depende que você alce a sua voz e olhe para o alto, da onde te vem o socorro. Depende que você não ande cabisbaixo, olhando para o chão, porque quem vai estar debaixo dos seus pés é Satanás, porque assim diz o Senhor. E isso é tremendo. A cada dia, a cada dia, a cada dia. Porque quando você ouve uma palavra de valente, uma palavra, a gente já começa a olhar no montante de todas as coisas, e aí a gente vai ficando pequeno. Mas o Senhor disse: basta a cada dia o seu mal, a cada dia vença. E ao final do dia, não espere chegar no final da vida para poder falar como Paulo falou: combati o bom combate, guardei a fé. Se você não fez isso a cada dia, não vai ser assim no final. Pense no dia de amanhã. Pense no dia de amanhã. Pense como é que vai começar o segundo dia. Porque hoje foi o primeiro dia de agosto. Pense como é que vai começar o segundo dia. E mude a história de um dia. Um dia de cada vez. Basta a cada dia o seu mal. Enquanto é dia a gente se levanta para guerrear. Enquanto é dia, às vezes eu quero desafiar você, declara essa palavra. Às vezes você chegou cansado na sua casa, às 10 horas da noite, ou às 11, sei lá. Ainda não é meia-noite, enquanto é dia. Amanhã é novo dia, amanhã as misericórdias se renovam. Mas enquanto é dia, a história vai mudar. Enquanto é dia, eu vou erguer a minha voz e as minhas orações vão ser respondidas. Porque há um decreto sobre a minha vida de vitória. Há um decreto conquistado a preço de sangue. Há uma escritura lavrada. Ora, xeri, cantre, xeri, cantre, xeri. Ora, xeri, canta. Armas eternas, lutar com as armas eternas, ser o valente que fomos chamados a ser. E você ouviu o que a Eliana falou, e eu quero que você abra comigo em Jeremias, no capítulo 32, e a gente vai terminar em Jeremias. Mas capítulo 32, versículo 25. E é tremendo, Eliana, muito tremendo, como Deus faz as coisas, né? E eu quero declarar, cadê os profetas daqui? Levanta as mãos, profetas. O Senhor falava algo hoje para mim. E é tremendo, porque falou, acho que através do Ezequiel, a hora que ele orava na intercessão, na sexta-feira, foi tremendo. Mas o Senhor falava que esse mês é um mês de ativação profética. É um mês de palavra profética. É um mês de orientação. O Senhor falava que os profetas nesse mês estabelecerão marcos, estabelecerão pontos de referência para o povo, estabelecerão pontos, como eu via estacas colocadas, e o povo vindo de longe, orientados pelas estacas dos profetas, orientados pelas bandeiras dos profetas, pelos marcos estabelecidos pela palavra profética. Amém? Jeremias capítulo... Eu não abri ainda. Jeremias... Acho que está marcado. Jeremias capítulo 32, do 39 ao 44. Jeremias 32... Não tem 39, né? O Jeremias compra um campo em Anatote. No 25. Primeiro no 25. Contudo, ó Senhor, tu me disseste, compra o campo por dinheiro e chama as testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus.
Na verdade, Jeremias vivia mais ou menos uma época como essa relatada pela Veja. E o Senhor me mostrava claramente o que aconteceu. Nessa época, Jeremias estava preso pelo rei de Judá, pelo próprio povo de Deus. Ele estava na cadeia. Por quê? Porque ele só profetizava coisa ruim. Ele profetizava que por causa do pecado do povo, a desgraça vinha. Ele profetizava, ele é conhecido como o profeta que chora, o profeta da lamentação, o profeta da depressão, porque ele só falava coisa ruim. E até eu dou razão para o rei de Judá por ele na cadeia, porque ninguém aguenta alguém que fica falando coisa ruim o tempo todo. Coisa horrível é você estar perto de alguém que murmure. Isso consome a gente, né? Mas Jeremias, o que ele profetizava, o que ele estava falando era a palavra de Deus. Ele tinha razão naquilo que ele estava falando. Mas bem, foi para a cadeia. Porque nem falando a verdade, você aguenta. Falando quando fala contra... Brincadeiras à parte, Jeremias foi preso pelo rei de Judá e estava na cadeia. E lá na cadeia, o Espírito Santo faz um desafio para ele. E fala, vai vir um homem até você, que é um parente seu distante, e ele vai te propor para comprar um campo. E você compra. Compra e investe nessa terra. Investe nessa terra. E Jeremias olhou e falou assim, tá bom. Comprou, ainda falou, chama as testemunhas de que você vai estar investindo nessa terra. Chamou as testemunhas, lavrou a escritura da terra na cadeia, de dentro da cadeia. Foi um homem lá, vender para ele, comprou. Daí tá, depois ele vai perguntar para Deus, né? Deus já tinha explicado para ele o que faria, mas ele foi e perguntou. Aí perguntou isso que eu li. Contudo, ó Senhor, tu me disseste, compra o campo por dinheiro e chama a testemunha, embora já a cidade está entregue nas mãos dos caldeus. Porque o versículo 24, você pode ler aí comigo, ele está explicando. Eis aqui as trincheiras já atingem a cidade para ser tomada. Já está a cidade entregue nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada, pela fome, pela peste. O que o Senhor disse aconteceu. E você mesmo pode ver, Deus. Mas olha, o Senhor mandou comprar um campo. Por que o Senhor mandou comprar um campo se eles vão vir dominar tudo e nada vai ser nosso? O Senhor mandou, investe nisso. Se eles estão todos ao redor, e o Senhor mesmo falou que Nabucodonosor vai tomar tudo isso aqui. O Senhor disse que esse caos vem, mas por que o Senhor está mandando eu investir nessa cidade? Mas por que o Senhor está mandando se o caos aí jaz à porta? Se está tudo cercado, se já está tudo dominado, se já está... Por que o Senhor quer que eu invista? E a palavra de Deus diz, responde, né, que é a resposta de Deus. E o campo que ele comprou era em Anatote. Anatote significa orações respondidas. E ele falou assim, ó, versículo 40. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Eu porei o temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem. Plantá-lo-eis firmemente nessa terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre esse povo, de todo lugar grande e mal, assim lhes trarei todo o bem que eu lhes estou prometendo. Comprar-se-ão os campos nessa terra, da qual vós dizeis, está deserta, sem homens, nem animais, entregue aos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, e lavrarão as escrituras, e fecharão com os selos, e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, nas terras de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades da planície, nas cidades do sul, porque eu lhes restaurarei a sorte, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. O Senhor estava falando, eu vou restaurar a sua sorte, investe nessa terra. Vocês, povo profético, povo que ouve a minha voz, investe nessa terra, porque as minhas promessas continuam de pé. Eu falei e eu cumprirei cada uma das palavras ditas nesse lugar. As minhas promessas permanecem de pé. E eu queria nesse dia selar esse dia que não acabou ainda, esse dia que ainda é dia, e algo vai acontecer no mundo espiritual com essa palavra.
as promessas do Senhor, uma a uma, elas permanecem de pé. Elas permanecem de pé. Elas permanecem de pé. E hoje na ceia é um bom dia para selar isso, né? Porque o Senhor comprou a escritura da terra. Ele lavrou essa escritura da terra. Lavrou a escritura, ela falou: toma de volta a autoridade. Toma de volta a terra que é sua por herança. A terra que eu sonhei te dar, toma de volta. Ele fez isso na cruz do Calvário, comprou lá a terra com preço de sangue e falou: a escritura lavrada. Sabe que dia é hoje? Hoje é dia que as testemunhas se reúnem diante daquilo que já está lavrado, que a terra é nossa, que a terra é nossa, que não há nenhum mal que possa contra as nossas vidas, que não há nenhuma promessa que vai se perder no passado, que as nossas gerações já foram alcançadas por Cristo, que um legado há de ser deixado por valentes nesse lugar, chamados para ser a igreja do Senhor adornada sobre a terra, para ser a igreja que dá toda a honra devida a Ele, que dá todo o louvor devido a Ele, mas tudo por causa daquilo que Ele já fez, tudo por causa daquilo que Ele já comprou. Eis aqui as testemunhas. Nós somos testemunhas de que o mês de agosto vai ser brilhante. Nós somos as testemunhas de que a nossa vida vai de crescente a crescente. Nós somos as testemunhas de que Taubaté vai ser terra de adoradores. E independente da notícia, nós estamos investindo nessa terra, porque ela vai dar fruto, ela vai dar fruto. Ora, xeri, cantre, aceri, cantre, aceri, cantre, aceri, cantre, xeri. Ora, xeri, cantre, aceri. E eu gosto muito do versículo do capítulo 31 para encerrar. Gosto muito do capítulo 31 de Jeremias. Porque esse profeta, a quem Deus falava tanta coisa ruim, ele enxergou o reino de Deus. Eu acho lindo que Isaías profetizou em outro tempo e também profetizou várias coisas que sucederiam a Israel por causa do pecado. Mas Jeremias, o tempo todo, Deus incitava ele a profetizar as coisas que aconteceriam que não eram boas. E no meio de tudo isso, ele consegue ver a luz daquilo que aconteceria no nosso tempo. E eu acho tremendo isso. Eu acho tremenda a revelação que ele tinha. Porque ele podia falar: Senhor, até parece que eu vou acreditar nisso. O Senhor está falando só desgraça. Como é que eu vou acreditar? Como é que eu vou acreditar em tanta coisa boa se tudo que eu vejo é ruim? Mas ele levantou a sua voz. Ele profetizou aquilo que aconteceria. E muitas coisas, ou todas elas, já estão disponíveis no mundo espiritual para nós. Todas elas já aconteceram. E é assim que a gente tem que andar como Jeremias. Um tempo de andar como Jeremias. Contra a circunstância. A situação ficou melhor para o nosso lado. Porque algo já está decretado. Mas a nossa postura tem que ser de andar contra a circunstância. Tem que ser como aquele valente que ficou sozinho lá. Mesmo quando ele olhou do lado... No trabalho, né? Estava no trabalho, as pessoas retrocedendo, a empresa fechando. Mas eu vou permanecer aqui. Eu vou permanecer, porque meu Deus é fiel. E outra coisa que o Senhor falava, quero ler alguns versículos do capítulo. O versículo que Deus me falava dos marcos deixados é o 31, 21, que fala: põe-te marcos, finca postes, que te guiem, presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste, regressa ao Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. E o Senhor me falava sobre um tempo de profetas estabelecerem marcos nesse lugar, que orientarão pessoas a voltarem, orientarão pessoas a se reconciliarem com o seu propósito, mesmo pessoas distantes a voltarem de longe, a virem, a multiplicação orientada, a multiplicação, os mais filhos, orientado pelas palavras proféticas. E também tem um versículo que fala de filhos, que fala: sou pai sobre Israel. 32. Mas eu não anotei. Mas tem um versículo que fala de filhos e fala: sou pai para Israel. Sou pai para Israel.
Não sei onde está agora. Em algum lugar da Bíblia existe um versículo. Não é, está em Jeremias 31. Mas ele fala assim: sou pai para Israel. E o Senhor falava para mim sobre muitas pessoas. A gente sempre fala sobre isso, mas muitas pessoas que não confiam no amor do pai. E ele me lembrava do versículo: se um bom pai, se vocês que são pais maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, que dirá eu? Que dirá eu? Que dirá eu? E eu queria que vocês se colocassem em pé nessa hora. A gente está terminando. E assim como ele falou por Jeremias, eu queria que você olhasse para o seu pai nessa hora. Ele começa lá, os capítulos de Jeremias, começa falando que Deus falou com ele assim: com amor eterno eu te atraí, com benignidade eu te atraí, com amor eterno eu te amei. E eu queria que você nessa hora olhasse para o seu pai. Quando a gente olha para o pai, eu falei, né, da igreja que ele sonhou, uma igreja de filhos, uma igreja de... Mas quando você olha para o seu pai, e ele não é qualquer pai, ele é Deus. E a palavra de Deus diz, eu vou repetir de novo para que no mundo espiritual fique bem audível: se vocês que são pais maus podem dar boas dádivas aos seus filhos, que dirá eu? Que dirá eu? Que dirá eu? E eu queria que você, nessa hora, no seu coração, se arrependesse. Se arrependesse de achar que ele não te amava o suficiente. De achar que o amor dele poderia ser inconstante ou que alguma coisa mal te sucederia. Porque o plano dele para você é perfeito. Porque a vontade dele para você é boa, perfeita e agradável. Queria que você olhasse como é que você tem enxergado a Deus. Sabe por quê? Porque isso vai abrir os seus olhos. Porque eu tenho certeza que você tem recebido o livramento. Eu tenho certeza que Deus tem agido na sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem tentado falar com você e tem te dado revelação. Eu tenho certeza que a sua família tem sido guardada e restaurada. Mas a nossa ingratidão, às vezes, é o nosso relacionamento de não entender o Pai que Ele é, o Pai bondoso que Ele é. O nosso relacionamento com Deus nos faz ficar cegos. E eu quero profetizar que nesses dias o Senhor abre os nossos olhos para enxergar que grande coisa Ele tem feito no nosso meio. E isso vai animar as nossas almas, isso vai animar o nosso coração, isso vai animar o nosso físico. Olha para o seu Pai nessa noite. Olha para aquele que te ama, aquele que te atraiu. Olha para Ele nessa noite. Olha para Ele nessa noite. Sabe, a semana passada, e eu vou terminar com esse versículo, mas está em Lucas no capítulo 10. Quando aqueles 70, eu comecei o culto na semana passada falando sobre isso. Quando Jesus envia os 70 e eles vão. E aí eles veem que os demônios se submetem a Ele, eles veem que as pessoas são curadas, eles veem que as coisas acontecem. Eles veem que as coisas acontecem no natural. E eles voltam empolgados, e eles voltam felizes, porque as coisas estavam acontecendo no natural. E eles falavam: Senhor, nós vimos que os demônios se submetiam a nós. Nós vimos que eles saíam das pessoas, que só ao pronunciar o seu nome, Jesus, eles saíam correndo. E Jesus fala para ele: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E você vai ver nesses dias que grande livramento Deus tem nos dado, que Satanás tem caído dia após dia. Ele tem caído como um relâmpago. Ele tem saído do lugar que está para ir para o lugar que é dele, debaixo dos nossos pés. Mas Jesus dá um alerta para eles, que foi mais ou menos aquele alerta de Urias: para de olhar nas coisas terrenas e olha para as coisas eternas. Ele fala assim: mas não vos alegrei nisso, não vos alegrei nisso, mas vos alegreis em saber que o seu nome está arrolado no céu. Se alegrei em saber que para sempre você tem um pai, para sempre você tem um braço, para sempre você é guardado. Se alegre em saber que o que você faz na terra coloca o seu nome no céu.
Ora, xere, cantare, acere, cantare. E eu não estou falando de salvação, eu estou falando de galardão. Eu estou falando de querer os tesouros escondidos. Eu estou falando de querer os tesouros eternos. Eu estou falando das coisas que não se pode comprar. Eu estou falando das coisas que o dinheiro não pode comprar, que a traça não pode corroer, que o ladrão não pode roubar. Não se alegre nisso, isso vai acontecer. Nesse mês eu declaro isso. Um mês que se abre a sua visão. E você vai voltar no final do mês feliz igual aqueles 70. Senhor, Senhor. Os demônios, ao ouvirem o seu nome, eles saem. Você vai voltar dessa forma. Mas vai voltar celebrando e não vai precisar do Senhor te orientando. Você vai voltar celebrando e dizendo: Senhor, mais ainda. Foi um mês de intimidade profunda com o Senhor. Foi um mês que eu te conheci mais de perto. Foi um mês que eu não me contive. Eu quis ser o seu valente. Eu mudei dia após dia. Eu mudei as histórias do meu dia por causa da sua palavra. Esse vai ser o mês. Ora, xere, cantare, acere, cantare, acere. Senhor, nos reunimos aqui nessa noite, Pai, como suas testemunhas, como testemunhas vivas, Pai, para nos alegrar, Senhor, porque as suas promessas se cumprirão uma a uma. A sua aliança é conosco para toda a eternidade, Pai. Nos reunimos aqui nesse dia, Senhor, para celebrar, Senhor, que nesse mês de agosto, Pai, orações serão respondidas. Todo mês o Senhor responde. Mas nós cremos nisso, Pai. Um tempo de pisar nessa terra de Anatote, de comprar ela, Senhor. Ela já foi nos dada, ela já foi nos entregue. Nós vamos pisar nessa terra de orações respondidas nesse mês. Vamos pisar na terra de Anatote, a terra das orações respondidas. Nós vamos te celebrar com a nossa fé. Nós vamos te celebrar contra a circunstância, como aqueles valentes. Nós vamos te celebrar mudando o nosso sofisma, crendo nas suas armas espirituais. Nós vamos te celebrar. Nós vamos te entronizar em meus louvores. Nós vamos, Senhor, cumprir o seu propósito, Senhor. Nós te adoramos por isso. E nessa noite, Pai, nós te celebramos. Nessa noite nós nos reunimos em volta da mesa, Pai, para ser testemunhas, Pai, daquilo que o Senhor já fez, daquilo que já está decretado, daquilo que já está, Senhor, no mundo espiritual, liberado para as nossas vidas, Pai. Nós te adoramos nessa hora, Senhor. Amém. Amém. Aleluia.